Salve galera, salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu vou trazer aqui hoje uma resenha pós-leitura de um material que eu já estava bem empolgado de ler, um XP que me interessava muito, que é o tal do Lion and Dragon, que traz pra gente uma proposta dentro do movimento OSR para mergulhar dentro de um ambiente autenticamente medieval. Então, para fazer uma resenha geral, ele é um livro de capa mole que eu peguei na Amazon, Lion and Dragon. E o que ele se, né, qual que é a proposta dele? Ele fala aqui, ó, o Lion and Dragon é um sistema da OSR que traz a gente para dentro de um medieval autêntico. Até agora, a gente apenas imaginou estar jogando em fantasia medieval, porque a grande maioria dos jogos que se prezam como fantasia medieval não deram um mergulho tão profundo quanto esse autor, e eu concordo com ele. É um mergulho realmente histórico dentro disso. Então ele fala que as regras, elas são do RPG original, D&Dzinho 0, né, ou derivados dele, mas que ele foi adaptando para trazer esse ambiente histórico mais autêntico. Para uma fantasia medieval, né, para um ambiente medieval, para uma experiência de um ambiente medieval, mas com esse folclore, com essa mística de uma Europa fantástica, né? Então ele fala aqui que ele traz regras, por exemplo, para dar suporte a gente trabalhar as classes sociais, que são muito pouco abordadas ou têm pouco impacto na maioria dos jogos, eu concordo, né? Os materiais, a cultura, tudo isso vai nos ajudar a trazer algo muito mais próximo do que era o ambiente na época da Guerra dos 100 Anos ou a Guerra das Rosas, né? Então ele traz isso, ele quer mostrar o quão barato era a vida naquela época, os problemas de doença, a economia, ele traz estrutura de lei e de justiça, né? Mas ele traz também esses monstros autênticos das lendas, né, da literatura, do folclore europeu. E aí ele traz no final uma estrutura de magia e de usuários de magias, né, os magicians ou os mágicos, mas dentro também do folclore, da cultura de uma Europa medieval. Então essa é a proposta dele, é o mesmo autor do Dark Albion. Então a ideia dele é a gente descobrir o que é realmente uma fantasia medieval. Cara, eu achei bem legal. Para quem não sabe, o pessoal já até tinha falado lá no chat do unboxing, né? Esses são os materiais, ó, o Dark Albion, a Guerra da Rosa, e o Dark Albion, os Cultos do Caos, né? São dois materiais dele, que eu ainda tenho que ir atrás. E esse aqui, então, ele limpa um pouco o cenário, né? Que Dark Albion, até onde eu sei, esse aqui já estão mergulhados no cenário dele. Mas ele limpa um pouco o cenário e apresenta um set de regras que você pode usar no cenário dele ou não. Mas a ideia é mergulhar num ambiente medieval. Beleza. Isto dito, eu já tinha apresentado aqui. Qual que é a pegada do livro? É um livro todo em preto e branco, tá vendo? Em A4. E ele traz toda uma estrutura que serve ou para você usar o Lion and Dragon ou para você usar no seu sistema como um XP, que eu achei muito legal, muito legal. Ele traz regras para torneio, né, regras justa, né, de batalha com lanças, bem legal. Então ele fala isso aqui na introdução, né? Ele apresenta na introdução todo o ambiente que levou ele a fazer isso. Então ele fala que conforme ele foi jogando com as regras originais, ele usava as regras do D&D original, ia desenvolvendo o cenário dele, o Dark Albion, isso foi se afastando, de certa forma, da estrutura do sistema original. Então hoje o que a gente tem na mão, o que ele oferece aqui, é um pouco diferente do D&D original. Vou mostrar aqui um exemplo pela ficha, tá? Só para ilustrar isso, se você pegar aqui, olha algumas diferenças que eu reparo de imediato. Primeiro, a estrutura dos atributos dele não segue a estrutura clássica, porque ele coloca os atributos físicos primeiro, né? Força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria, carisma. Isso já vem do D&D 3 para frente, mas a estrutura clássica tinha inteligência antes, né? A destreza antes. Então ele já traz a estrutura clássica. Uma outra abordagem que ele fez, que é a mesma que o Matt Finch fez no Swords and Wizardry, é colocar uma salvaguarda só, a salvaguarda base, e ela é modificada pelo carisma, né? E mostrar aqui o quão você é abençoado pelos deuses, né? Seria mais ou menos assim, o quão os deuses gostam de você. E valoriza o atributo carisma também, então é 16 menos o carisma. E aí ele coloca outros modificadores situacionais.
Se naquele momento você achar que uma destreza pode ajudar na salvaguarda, né, um item mágico, alguma coisa assim, às vezes a sua raça, o seu povo tem alguma coisa específica para alguma salvaguarda, você explica aqui. Mas existe uma salvaguarda estrutural básica, que eu acho bem legal. Eu fico na dúvida de se não é melhor do que as 5 clássicas, embora eu ainda use as 5 salvaguardas clássicas. E uma outra diferença que ele trabalha é que a classe de armadura dele é a classe de armadura mais atual. Ele não usa aquela classe de armadura ordinária com taco, né? Ele já adotou a classe de armadura original. A gente pode ver nas criaturas, por exemplo, ó, olha lá, ó, CA15, tá vendo? Que é o mais moderno. Então, ou mais atual, né? E eu já tenho usado assim também, embora eu goste muito, use bem o taco também, para facilitar jogadores novos, eu acabo tendo que usar aqui, mas é uma salvaguarda só, tá vendo? Bem legal, beleza. Agora vamos lá, vamos uma resenha geral para a gente ver em que esse livro em que ele aborda, né? Primeiro, que ele traz aqui uma proposta que eu usava muito pouco, mas que isso aqui foi um puxão de orelha para mim, né? Que ele fala que o status social é muito importante numa era medieval, e isso é muito verdade. O nobre pode usar arma numa cidade, um camponês não. Então, se a gente tem mercenários, né, livres, personagens que são mercenários livres, estão viajando, chegam no vilarejo novo, por que ele pode entrar de armadura, de espada? A gente, às vezes, é leniente com isso, né? E quem pode portar arma em local público são só nobres. Tudo isso, se passa um barão, se passa um cavaleiro, e você, às vezes, no próprio diálogo em que você conversa com alguém, saber se portar pode te levar vantagens ou desvantagens, né? Isso tem que ser levado em conta. E ele coloca isso aqui. E aí ele apresenta outra abordagem, que é o monoteísmo, né? A gente às vezes trabalha nas culturas politeístas, diversas divindades, e fala que é uma Europa medieval, mas o que ele fala é o seguinte: numa era medieval, você até pode ter outras culturas, outras religiões, mas isso tudo é visto como caos, caótico, porque a estrutura monoteísta ela é muito consistente, muito pesada numa Europa medieval. Então você pode usar o cristianismo, né, mas ele apresenta uma inspiração que é o Unconquered Sun, né? Que é o deus da bondade e da justiça, que seria o sol livre, né? O sol não conquistado. Eu não sei qual seria a melhor tradução. Isso no cenário dele. Você pode usar essa ou pode usar isso como inspiração. A ideia é ter uma hierarquia religiosa muito pesada, imprimindo ali comportamentos, né? Ideias de lei, fazendo alianças com coroas. Isso é muito forte e a gente às vezes não trabalha isso muito bem. A magia é raro, e ele fala, inclusive, não pode ter lojas de magia, comércio aberto de magia, porque isso é visto como uma coisa monstruosa. Inclusive, os usuários de magia no cenário não podem ser leais, né? Normalmente eles são contra a lei, eles são contra essa ideia de hierarquia, né? E aí ele traz um outro conceito que é o seguinte: a civilização é sobrevivência. Por quê? Porque você tem, às vezes, independente se você é uma pessoa do bem ou não, se você está as pessoas que estão no vilarejo, elas são alvo de ataques de povos de outras culturas que estão sempre em conflito, né? E às vezes você vai ser alvo de doença, vai ser alvo do ataque de um povo, de assaltos, né? De banditismo. E aí esse tipo de coisa, ela traz um sentimento de que você ser sustentado, né? Você como um barão, você como alguém de uma vila, né? Um cidadão, ser sustentado e protegido por cavalaria, por ordens de alguém, né? Pagando tributos, tem a ver com sobrevivência, né? A igreja, a estrutura, ela traz essa sobrevivência para enfrentar praga, né? As cidades, elas são muradas também para confrontar problemas de praga, problemas de invasão, ataque de outras tribos, que vale muito esse XP, cara. Para qualquer sistema que você for usar, que queira abordar uma fantasia medieval, eu acho que vale, né? Aí ele apresenta, para você criar o seu personagem, você começa com personagens, ele apresenta a proposta de você jogar com personagens múltiplos, né? Mas você começa com personagem nível 0. Então você rola os atributos, escolhe a etnia, eu vou explicando aqui cada um, né? E aí os atributos seguem a estrutura do D&Dzinho clássico, né? De -3 a +3, lembrando da curva ensino. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, e 19 ou mais você está avacalhando, você está roubando. O máximo que um humano consegue é 18. Aí beleza, vamos lá. Ele fala aqui para você escolher a sua etnia, né?
o background da sua etnia e escolher a classe social. Vou falar um pouquinho disso que eu achei bem legal, cara. Olha o que ele fala. A classe social você pode sortear, tá? Você pode jogar 2d6. Então, qual que é a sacada? Vou jogar aqui 2d6. Olha lá, vamos ver. 6. 6 eu seria um vilão. Vilão aqui não no sentido da pessoa do mal, tá? Uma pessoa que veio de uma vila, que nasceu numa cidade. Talvez a tradução para nós ficasse melhor como cidadão, né? É a média dos dados, tá vendo? Entre 5 e 9 na curva em cima é a maior chance que a gente tem. Você pode trabalhar com um ex-escravo, um servo, tá vendo? Se você tirar 2, ó, 1 e 1, você joga um D6 de novo. Tirei 1 e 1, 2, aí eu jogo um D6. Se eu tirar 1, aí o personagem é um ex-escravo. Se tirar de 2 a 6, ele é um servo, tá vendo? Então a chance é raríssima de você ser um ex-escravo, mas é uma chance, se você quiser deixar tudo aleatório, né? Você pode ser um camponês, pode ser um cavaleiro da nobreza, um lorde da nobreza ou até um aristocrata, tá vendo? Se tirar 12, você rola um D6 para ver qual é a sua linhagem na aristocracia. Bem legal. Ficar no aleatório, você vai ter personagens convivendo, que é uma abordagem bem curiosa, né? Às vezes um lorde convivendo com um camponês, com um ex-escravo, e como isso pode ser, como vai ser essa interação na mesa, né? Isso é bem interessante, bem interessante. E aí ele fala aqui no background, né, algumas vantagens que essa classe social vai te dar. Por exemplo, se você for um ex-escravo ou um servo, você pode ter vantagens, o livro trabalha com as perícias, né? Vantagens nas perícias de serviço. Aprender, saber se comportar, servir alguém, né? Como servir uma pessoa. Se você for um servo, você vai saber ações de camponês, né? Assim como o camponês também, ações de trabalhar no campo, de farming, né? De trabalhar na fazenda, cultivar coisas. Se você for um cidadão, você pode sortear se você vai ter vantagens em conhecimento urbano, em conhecimentos que serve para conhecimento da rua, dessas coisas todas, em arte criminosa. Então você pode trabalhar isso. E aqui tem uma tabela de onde você pode, né? Você é um cidadão e trabalhava com o quê? Você era um carpinteiro, você era um cozinheiro. Tem uma tabela com 100 alternativas, né? Beleza, aí tem a história prévia, né, antes do seu background, para te ajudar. Não vou mergulhar muito nisso não, mas você vai sortear um D6 para ver em qual tabela você joga, e essa tabela pode te dar, de repente, um companheiro animal, isso é para ajudar a construir o background, que você pode deixar a pessoa escolher também, tá? Mas tem as opções aqui para você trabalhar nesses eventos, né? Se você já encontrou um agente do caos, tá vendo? Para ajudar a dar um evento ou um traço, né? De onde você veio para ajudar a construir o personagem. Por exemplo, um nascimento favorável, né? Você foi tocado pelo Unconquered Sun e você tem algumas vantagens, né, nas salvaguardas, tá vendo? Você é um abençoado, tocado pelos elfos, tá vendo? É um traço que você vai ter dentro dessa estrutura. Beleza. O vídeo já tá ficando grande, mas vamos lá, tem muita coisa legal. Ele dá importância aos nomes, né? O nome é muito importante. Então, se você vem da cultura, por exemplo, você é um cavaleiro, um aristocrata, escolher o tipo de nome comum que tem para esse tipo de estrutura. Aí ele traz nomes para todos. Ó. Se você é um Scot, né? A família dos Scots que veio do Scotland, da Escócia, né? São os Scots, que é uma origem bretã. Ela tem uma estrutura de nome e sobrenome que ele põe aqui para te dar força, tá vendo? Para ancorar melhor a fantasia em construção. Olha que legal. E aí, se você é da família dos Sinri, que é também uma cultura bretã forte que tem lá, ele traz os nomes deles, tá vendo? Bem legal, bem legal. E aí, beleza. Aí ele fala aqui, ó, para escolher a classe. Então o jogo ele trabalha com clérigo, guerreiro, magister, o ladino, o Scotman e o Sinri. Quem que é cada um? O clérigo, ele é essa classe social que vem da igreja, né? Vem dessa estrutura monoteísta ou não, mas normalmente sim, e é estruturado na sabedoria. O guerreiro, ele é quase que um cavaleiro, sabe? É um militar organizado. O magister é o mago da proposta de jogo, o thief é o ladrão do jogo, o Scotman é meio que um bárbaro, eu vou mostrar aqui, e um Sinri é uma mistura meio que de ladrão com jurador, né? Quase que como um bardo, assim, um cigano, alguma coisa por aí, tá? Pelo que eu entendi aqui. Ele trabalha dos alinhamentos,
Os alinhamentos deles são muito parecidos com o que eu trabalho na mesa. O leal é alguém que acredita na civilização, na ordem, na justiça, na religião, na hierarquia, exatamente como eu trabalho. O caótico, então só que no meu caso eu trabalho com vários tipos de religiões que são leais e que têm a língua da religião. Então eu vou compartilhar isso no futuro. O caótico é aquele que acredita fortemente na liberdade, né, nas escolhas pessoais. Eles não acreditam nessa estrutura de autoridade, de hierarquia, de um papel. Beleza, ainda podem ser religiosos, isso não tem nada a ver, olha que legal. Você ter religiosidade, né, ser humanitário, não necessariamente significa você ser leal. Né? Você pode ser humanitário e achar que a anarquia é o caminho, e não essa ordem que está aí. Isso traz abordagens bem interessantes na mesa, né? E o neutro acredita fortemente no equilíbrio, né, dessas duas estruturas, que tem muito a ver com, né, animais em geral, os hippies, né, druidas, que ele não mergulha muito aqui, mas que são pessoas que não é que fica de um lado ou do outro, mas que acredita que, na verdade, tudo na vida é um equilíbrio. Beleza, aí ele trabalha aqui, ó, a idade, a aparência, uma coisa muito legal de como você trabalha a idade. Ele orienta todo mundo a começar com personagens jovens para irem se desenvolvendo ao longo do jogo. Ele trabalha com sexo, ele fala ó, que os personagens, né, quem vai jogar, é estimulado a jogar com qualquer tipo de sexo. Ele fala que numa Europa medieval, num estilo medieval autêntico, o sexo feminino tem muita dificuldade pelos obstáculos do machismo estrutural que a gente tinha e tem até hoje. Mas que o nível que você vai querer abordar isso para interferir, né, é da mesa. Isso depende muito do grupo, de querer abordar mais ou menos. Ele fala que no cenário caseiro dele em Dark Albion tem muito menos mulheres aventureiras, embora elas existam, né? E você pode trabalhar isso ou não se você quiser mergulhar nesse tipo de abordagem. Eu gosto de evitar. Para mim, eu ignoro, né, na mesa o que a gente teve de história, que tem ainda de machismo estrutural, e a princípio a gente trabalha na ideia de que não tem diferença se você é homem ou mulher, que eu acho mais saudável para jogar, né, mas é sempre um XP em construção também. A gente tem que sempre refletir e aprender mais sobre isso. Aí ele fala sobre a família, né, os nomes das famílias, a família que você pertence, é uma coisa que você vê no Game of Thrones, por exemplo, né? É uma coisa que a gente às vezes aborda pouco, um sobrenome de onde você veio, né? Isso é bem legal. E isso, inclusive, o dinheiro inicial, né, ele vai ser definido pela sua classe social. Ó. O quanto você começa com dinheiro é definido pela classe social do personagem, né? Inclusive com equipamentos adicionais para algumas classes. Com artes bem nessa estrutura de uma Europa medieval, né? Uma Inglaterra medieval. Beleza, o que mais? Nossa senhora, já tem muito tempo de vídeo. Vai ser um vídeo gigantesco, mas vamos que vamos. Assiste em várias etapas. Ele fala, ó, skill checks, o livro traz atributos, ele traz perícias. E as perícias que ele oferece é dificuldade 10 para atividades simples, 15 medianas e desafiadoras e 20 extremamente difíceis, né? Eu não abordo perícias e mesmo pegando o XP do livro, eu não gosto de resolver o jogo pelos testes de perícia. Eu tenho abordado de outras formas e descoberto, né, novas formas de arbitragem bem legais que eu tenho trabalhado aqui no canal, mas vale sempre para a gente discutir, né? Aí ele traz as classes de personagens que são, resumidamente, o clérigo. Ele é o clérigo católico estrutural, que no cenário dele é o do Unconquered Sun, né? O deus, o sol livre. E ele fala que normalmente eles são leais, servem, para as campanhas seria melhor a estrutura monoteísta, né? E ele ser esse templário e tal. Tem algumas magiazinhas, né? Mas bem mais pé no chão. É um cenário bem mais rasteiro, tá? Que eu gosto muito. Ele traz uma roupagem ainda mais pé no chão, inclusive no ponto de vida, olha só. Todas as classes começam com um dado de vida, depois mais um, ou os combatentes como o guerreiro mais 2. Ó. O Scotsman, que é o bárbaro, e o guerreiro é mais 2. O resto é mais 1 por nível. Então, se você for nível 10, você vai ter 9 pontos de vida, mais o dado de vida inicial. Então, isso deixa um jogo bem mais pé no chão. Eu ainda não cheguei nesse tipo de ousadia na mesa, mas a gente também tem uma evolução bem mais horizontal. E aí o clérigo tem essa estrutura meio que de um templário sempre leal, tá vendo?
com as habilidades. O guerreiro, ele é bem cavaleiro, tá? Ele é bem um cavaleirão mesmo. Ele tem até estrutura para lutar a cavalo, tá vendo? Horsemanship, ele tem manobras e coisa no cavalo. A habilidade parrying com shield, né? Ele consegue usar o escudo para bloquear golpes, que eu acho bem interessante também. Então ele é um cavaleirão mesmo. Aí tem o Magister, que é talvez a abordagem que rasga mais com a história, porque não é um mago clássico, né? O Magister, qual que é a vantagem? Todo mundo no cenário, vou fazer um parênteses aqui antes de eu falar das outras classes. Todo mundo no cenário pode lidar com demônios. Os demônios, eles são abordados, ó. Tá vendo, ó? Summoning, você pode abordar, evocar, controlar, interagir com entidades demoníacas, né? Com vários tipos de demônio, desde os demônios comuns, cavaleiros, lorde, conde demônio, tá vendo? Príncipe demônio, rei demônio, duque demônio, tem a dificuldade da conjuração. Para você fazer essa conjuração, você vai jogar um D20. Ó, como que você faz a conjuração? Olha aqui, você vai jogar um D20, somar o nível do Magister ou do Unsinri mais o Inteligência. Então, se você não for Magister ou Sinri, vai ser um D20 mais Inteligência, só. Mas qualquer um pode tentar lidar com demônios. A vantagem do Magister, né, do mago ou do povo Sinri, que é esses meio que ciganos, eu não tenho certeza, mas é um povo bretão, é que eles somam o nível na conjuração. Se for nível 3 mais 3, nível 4 mais 4. Então eles têm uma maior aptidão para lidar com esses demônios. Mas não é só um D20 mais inteligência. Por quê? Porque tem uma série de modificadores que você pode trabalhar no jogo. Por exemplo, ó, se você fizer o efeito num templo de conjuração, tá vendo? Você ganha mais 4. Se você sacrificar uma criatura, olha lá, um sacrifício de sangue, sei lá, de uma cabra, você ganha mais 1 para cada dado de vida do animal, até mais 4. Então você pode trabalhar esse tipo de coisa na mesa, envolvendo cidades, vilarejos, que às vezes o demônio conjurado dominou a pessoa, né? Sei lá. E os Magisters e os Sinri têm vantagens que usam a inteligência. Então o Magister, a primeira diferença dele é que ele tem esse lance de tentar summonar e interagir com demônios de forma favorável, e ele pode conceder poderes, é tipo um patrono. Em adicional, ele tem um lore, né, um standard lore, que você sorteia, pode ser em alquimia, em astronomia, o resto é no jogo, mas ele começa com um, e ele tem uma skill sorteada, que é uma skill mágica, que pode ser astrologia, cura, banishing, o battle magic, o astrology talisman ou o alquimista verdadeiro. Isso aqui substitui a magia, é o que ele traz do folclore, da cultura e dos traços de uma Europa medieval real, né? Então ele traz isso aqui, ó lá, nos milagres e as magias, que são as magias de clérigo, que são considerados milagres, e as magias dos arcanos, né, dos magisters, que são, deixa eu mostrar aqui, ó, que são as magias. Eu não vou mergulhar tanto, porque é muito grande, ele trabalha muito isso, mas eu vou só mostrar. Olha lá, ó. São os Magical Skills. Então você pode ter conhecimento de astrologia para ter previsão de futuro, prever intenções de uma pessoa, né? Você pode trabalhar com um curandeiro, e aí ele não é clérigo, ele é um magister curandeiro, ele cura doenças, tá vendo? Cura loucura, remove infecções. E não é só uma magia ele trabalha com spell components, né? Você demora lá, por exemplo, 7 dias para fazer. Você precisa de tanto de ingrediente, qual tipo de ingrediente, coisas trazendo esse folclore. O Banishing é o cara que vai lidar com expulsar, né, demônios, esse tipo de coisa. É o evocador, né, é o Turn Undead da parada, é essa pegada. E você pode fazer círculos e triângulos para aprisionar demônios, tem muita coisa legal. O Battle Magic é tipo como é que chama? Um elementalista, né? Ele tem alguns tipos de... usa magia para combate mesmo, para usar blastings, esse tipo de coisa. E aí, por último, não, falta quem? O Cure, só para ilustrar. O talismã, né? O Astrology Talismã, ele tem talismãs que fazem efeitos, ele usa itens mágicos. Qual que é o último que faltou aqui? O Alchemical, que é o alquimista verdadeiro, né? Que faz poções que funcionam como poções mágicas. E aí tem várias, desde as pequenas até as mais
exóticas, né? O Mineral Chemical. Então ele faz lanterna de Apolônio, tá vendo? Cara, é muita coisa doida, olha lá. Que legal. Então ele é um alquimista mesmo, mesmo. Bem, bem, bem legal. Bem legal. Deixa eu voltar lá, porque eu tava falando do mago e eu não falei das outras. Aqui é o Magister, né? Ou Magister, ou sei lá como é que seria a tradução. O Thieves é o ladino. O ladino clássico, tá? Habilidades de ladrão, olha lá. Pickpocket, Open Lock, Find, Remove Traps. O Sneak, Listen, Climb. É o ladino clássico do D&D. Você tem o Sinri, que eu entendo, eu sei que é um povo que existiu mesmo culturalmente lá na Grã-Bretanha, e ele tem uma estrutura, não sei se é meio que de um cigano, mas ele tem uma mescla na classe aqui que mistura um pouco de habilidades de ladrão, tá vendo? Por exemplo, ele detecta portas secretas, ele faz emboscadas, ele tem tipo um sexto sentido, mas ele também pode evocar demônios, lidar com demônios. Então eu entendo que ele é meio que um ciganão, assim, alguma coisa nesse tipo, né? E o Scotsman, que é o bárbaro, né? Que ao invés de ter um D10, tem um D12, tá vendo? Então ele é um combatente selvagem, dos selvagens, do norte, né? Da região norte, lá. Os bárbaros da região norte. Beleza. Essas são as classes. O que mais você tem aqui? Aí tem os milagres e as magias, que eu já apresentei a ideia, né? Resumida aqui. Bem legal, tá? Bem, cara, o XP é muito legal. Aí ele traz, que mais é legal? Ele traz as moedas, olha que legal, cara. Ele traz a economia e as moedas, então ele traduz, né, pros pennies, shillings e pounds. Ele faz essa conversão de quanto vale essas moedas no jogo. Mas ele explica muito bem que o jogo, né, ele não é em cima de moeda, troca de moeda, ele é muito mais estruturado em cima de troca de favores, ele fala isso aqui. Então, às vezes, a recompensa que você recebe é um favor de alguém, é alguém deixar você dormir na fazenda dele, na casa, é alguém te dar uma cabra. Então isso é muito mais abordado do que essa mercadoria como moeda, né? Que a gente às vezes transforma uma era medieval num capitalismo, que não é bem assim. Muito legal. Aí ele traz os equipamentos todos estruturados em cima de uma Europa clássica, né? De uma Europa medieval, para você ter essa experiência mesmo de equipamentos. Comida, tá? Mesma coisa. O quanto custa, né, o tempo diário pela classe social, né? Se você quiser ter uma vida de um vilão cidadão, de um cavaleiro, de um nobre, né, para manter esse padrão de vida, o tipo de roupa que você vai usar, uma coisa que a gente às vezes aborda pouco, né? Mas você tomar um banho, olha lá, ter uma roupa adequada para uma interação, isso pode influenciar na reação, né, em como você vai ser visto por aquela pessoa que você vai interagir. Bem legal, bem legal, olha as artes, muito legais. Beleza, ele traz custos, né, em geral, efeitos de arma, né, efeitos mecânicos, tá vendo? De você usar armaduras, tá vendo? Você perde destreza, perde iniciativa. Então ele traz aqui toda uma estrutura com a classe de armadura que ele aborda a mais atual, né? Ele não aborda taco. Traz regra de encumbrance, tá vendo? Ele traz aqui a regra de encumbrance também trabalhando. O que ele não trabalha muito, apesar dele ter a regra de encumbrance, é que o XP dele, ó, primeiro ele traz armas de fogo, né? Alguns povos têm arma de fogo, ele traz as mecânicas de firearms e de bombas, né? Venenos, aborda venenos, vários tipos de venenos da Europa clássica, né? Da Inglaterra medieval, ó lá. Beleza. Aqui as armas, né? Venenos não, aqui as armas, venenos lá de cá. Com arsênico, né? Olha, tudo aqui. Beleza. Vários tipos de veneno, né? Ervas medicinais. Olha que legal, cara. Eu vou tirar muita ideia daqui, né? As ervas medicinais, né? Estruturadas num coisa histórico. Beleza. Muita erva medicinal. Substâncias alquímicas que não são mágicas, né? Bem legal também, bem legal, olha lá. O ouro falso, bem legal. Cara, é muito XP, né? Não dá pra falar tudo, eu acho, no vídeo. Mas ele traz a regra de viagem, né? Quanto que uma pessoa viaja baseado na carga dele, no movimento. As regras de explorar regiões, né? Orientações e regras de sobrevivência. Não é grande, tá? Não acomoda tudo que você precisa. E tem testes de perícia que eu não gosto. Então não gostei muito dessa parte, achei ela bem
Simples não é o tipo de coisa. Regras de combate, tá vendo? Encontros, o timing das rodadas, né? Do combate, regra de surpresa, aqui é tudo para combate. Aí ele traz nas regras de combate, de uma forma geral, ele é bem parecida com o D&D clássico, né? Você tem a regra da iniciativa, só que a dele usa destreza como modificador, mas é baseada em um D6 também. As ações que você pode fazer, né, no combate, olha a arte. E aí, ele faz a regra de combate por lados, tá? São lados de ação, como o D&D BX, né, nesse ponto. Só que ele tem crítico. Então ele tem natural 1 e natural 20, ele tem uma tabela de crítico, isso aqui já não casa muito, né, com o estilo clássico, mas quem gosta de tabela de crítico, ele traz uma tabela de críticos quando você tira 20, né, pro ataque. Aí ele tem as regras de parry, né, se você quiser bloquear ataque, como fazer, principalmente o guerreiro que é treinado nisso. Ele tem regras de cobertura, se você estiver atacando contra um oponente, ó, você pode aplicar cobertura de -4 se ele estiver engajado com um aliado seu. E se acertar nessa diferença de 4, acertar o seu aliado. Então ele traz regras de cobertura, de distância, né? Para você recarregar. Bem legal, para você lutar montado, mas tudo em cima de mecânicas, né? Mas beleza. Visibilidade é uma coisa bem legal também, você aplicar penalidades em cima de visibilidade, né? E coberturas gerais ele coloca mais 2 para ficar fácil. A pessoa está coberta, mais 2. Eu uso janelas de +1 a +4. Ele usa +2. Grappling, né? Aqui é toda uma estrutura de combate. Assim, a salvaguarda eu já falei que ele usa uma só, né? Baseada pelo carisma. Ele fala que isso é como se fosse uma divindade, né? O olhar dos deuses, mas cada salvaguarda você pode adicionar o bônus de algo específico. Recuperar pontos de vida é baseado no nível, né? 1 ponto de vida por nível, por descanso, que é parecido com o que eu faço também. Doenças, o que mais a gente pode falar de legal, tá? Aqui, ó, o XP dele, ele não é por ouro, ele é por aventura. Tá vendo? Ele fala o seguinte, ó, sempre que você terminar uma sessão de jogo, você ganha 1 XP. Se você terminar uma aventura completa, né, uma quest completa, você ganha um extra 1 XP. Então uma quest que foi 3 aventuras, você ganha 1 aventura por cada sessão, mais 1 de completar a quest. E aí você começa nível 0, para subir para o nível 1 é um especial, tá vendo? Que você tem que completar uma aventura, então no primeiro nível você não computa XP, completou uma aventura, vira nível 1, e aí começa a acumular esse XP. Então uma evolução que vai ficando mais difícil, tá vendo? Mas no começo, você mais uma aventura normal de 2, 3 sessões, você sobe de nível. É bem próximo do que eu fazia antes de eu abraçar de vez o XP por ouro, mas funciona também. Só que você vai estourando níveis, né? Mas a evolução dele é horizontal porque você não ganha muita coisa quando sobe de nível. Você ganha 1 ponto de vida, basicamente, e o que vem no jogo, né? O que melhora no jogo. Então, é uma evolução mais horizontal. Aí uma coisa que eu achei super legal, não posso deixar de falar, são os tesouros. Olha que legal, isso aqui eu estou refletindo em construir isso para minha mesa. Os tesouros que ele oferece, ele tem a ver com o tipo de criatura. Se é algo pobre, né? Tem alguns tipos de tabelinha de tesouro para pobre. Se é alguém rico, um barão, uma guilda que é rica, tem uma tabelinha de tesouro. Se são criminosos, tem outra tabela de tesouro. Se é alguém religioso, se é a ruína de uma igreja, alguma coisa assim, tem outro tipo de tesouro, tá vendo? Olha que legal. Se é sobrenatural sem inteligência. Se é sobrenatural com inteligência. Bem legal, bem legal. Eu achei bem interessante. Vou estudar melhor essa tabela para avaliar, né, os tipos de tesouro, mas gostei bem da abordagem. Aí tem tesouros, itens mágicos, né? Aqui começam os itens mágicos inspirados no que era considerado mágico numa Europa medieval que ele traz para cá. Então ele traz toda uma tabelinha de poções, de tudo aqui, itens do caos, tá vendo? Muita coisa legal que você pode... Olha lá, as luvas de Sinri, tá vendo? Muita coisa legal. Beleza, e aí vamos passando aqui para não deixar o vídeo ainda maior. As garras do grifo ao grifo aqui. Tá acabando, né, gente? Olha a arte. Aí ele entra nas criaturas, né, no apêndice, já onde tem os monstros, com tabelinhas bem rápidas, né, de consulta,
Bem legal, eu gosto de tabela assim, porque quem vai dar a descrição da criatura é a própria ficção, né? Na hora que você estiver trabalhando na mesa. Mas ele traz desde animais comuns até animais folclóricos, como um rato gigante, um sapo gigante, tá vendo? Um dire wolf, olha lá. Ele traz aqui também, né? Várias dessas criaturas. Dragões, ó. Os tipos de dragões, tá vendo? Bem legal. Elfos. Então você joga só com humanos, né? O resto é basilisco. O basilisco dele é uma galinha, tá vendo? Bem legal, cara. Bem legal. Um slime do caos, né? Unicórnio, tá vendo? Legal a tabelinha de bestiário deles, né? E aí, por fim, ele traz umas regras de julgamentos, né? Julgamento por combate, julgamento pela visão, onde um clérigo do deus, né, do sol, do Unconquered Sun, vai fazer um julgamento real por uma visão, é um ritual que ele faz de milagre, para você trabalhar isso, né? E julgamento por combate, que tem, olha lá que legal. Você pode exigir um julgamento por combate, igual o Tyrion Lannister. Bem legal, cara, bem legal essas regrinhas para enriquecer o seu jogo, né? Aí tem os apelos, onde um causídico, né, tipo um advogado, pode fazer uma defesa sua num julgamento, só que ele é baseado em skills, né? Eu faria só na dialética mesmo, talvez usando reação como suporte. Mas vamos pensar sobre isso. E aí ele cria umas tabelinhas aqui para você pensar em ruínas, né? Que tipo de ruína vai ter, onde você vai se aventurar se é uma região de Sinri, tá vendo? Cultos do caos. Aqui no final são os geradores, né? De regiões, de trolls, tá vendo? De áreas para se aventurar, assentamentos, né? A economia local, né? Para você gerar se você quiser. E aí encerra o livro. Ele encerra o livro dando a ficha, que são 2 páginas, pode fazer frente e verso, se quiser imprimir, e depois ele fala o XP complementar dos livros dele, e é isso. Ficou gigantesco, mas eu recomendo, tá? Gostei muito, mesmo se você não for jogar diretamente em Dark Albion, que é o cenário dele, para qualquer sistema com esse espírito mais pé no chão, um espírito de aventura rasteira, e eu achei incrível, gostei muito do XP e vou refletir muito sobre ele para puxar coisas para minha mesa. Valeu, galera!